segundo bloco Vamos. de assuntos menos agradáveis, porém não menos necessários, pelo contrário. A Milly gravou um vídeo maravilhoso, quem ainda não viu no Instagram dela, eu recomendo muito, falando na semana passada sobre o Trump e aquele comentário sobre o Tilenol causa autismo, basicamente dizendo que mulheres grávidas que tiverem febre ou dores muito fortes têm que tough it out, que aguenta, minha filha, aguenta aí, sofra, porque se você tomar um Tilenol, o seu filho vai ser autista. Não há qualquer tipo de pesquisa que suporte, né, essa afirmação. E, acima de tudo, como muito bem destacou a Milly, em meio a milhões de análises, pouca gente tocou nesse ponto, é uma guerra contra as mulheres. Né? Você está dizendo para mulheres grávidas: amiga, sinto muito, só lamento, né? Você que está aí, aguente, ou culpabilizando famílias que têm crianças autistas, tratando como se fosse um problema, né? Uma coisa que precisa achar uma cura, e ainda dizendo: a culpa foi sua. Se você tomou um Tilenol na gravidez, a culpa foi sua. E eu acho muito importante a gente... Eu já estou avisando. E acho muito importante a gente falar destes assuntos aqui, e são vários. A gente pode falar do Trump na ONU, Trump com Netanyahu hoje, o que eu falei, meses de programas, né, pelas coisas que este homem faz. A gente está olhando para uma Copa do Mundo em menos de um ano, em território onde o fascismo cresce numa velocidade assustadora e o autoritarismo vai se embrenhando na sociedade. E o que a gente pensa? O que a gente faz? Se planeja para ir, não vai? Sabe se vai ter o evento, se não vai ter? Se o Infantino vai estar lá como normalmente faz, lambendo as botas do Trump? Né? O que fazer com todas essas informações? Bom, amiga, já te digo que a gente não vai, porque as nossas redes sociais vão ser checadas. Ah, fodeu. Que programa... Fodeu. Esse programa Beijo. é assim: cancelem meu visto, não vamos. Isso, beijo pro pessoal da imigração que estiver assistindo. Exato. Então, hoje uma brasileira, a Bárbara, acho que é Mesquita, se não me engano é Bárbara Mesquita, deixa eu só ver o nome dela para não falar errado. Bárbara Marques. Eu tô aberto aqui. A Bárbara Marques. Ela foi, há 10 dias, eu acho, ela foi fazer o visto, renovar, fazer a entrevista do Green Card. Para ela chegar a uma entrevista de Green Card, ela já passou por muitos processos. Não é da noite para o dia que você consegue, são anos, papeladas e papeladas. Era a entrevista do Green Card dela, a entrevista foi boa, na saída, assim, narrou o marido dela, um americano, um estadunidense, na saída ela foi separada do advogado, com a desculpa de que eles tinham que imprimir alguma coisa ali, ela tinha que imprimir alguma coisa com os agentes da imigração, e ela foi levada, e o marido não sabe onde ela está. Ela estava em Louisiana, no que as pessoas agora estão chamando abertamente de campos de concentração. Ela estava sem comer, sem os remédios dela, ela precisa de remédios para um problema crônico nas costas. E ela conseguiu fazer um telefonema para ele, de Louisiana, contou tudo isso, sem dormir, porque é tortura, né? E ela tinha sido levada, e ele, até onde eu me informei, o marido não sabia dizer para onde ela tinha sido levada. A gente vê imagens todos os dias de pessoas sendo perseguidas, sequestradas, gente correndo na rua, porque parece latino. E eles falam, a polícia fala isso. A polícia nem usa identificação. Eles vão, às vezes, com máscara, polícia, que pode ser uma milícia, e arrancam as pessoas, filhas de mães, mães de filhas. Então, assim, gente, a gente sabe onde vai dar. A gente já viu isso antes. Só que quando o nazismo e o fascismo aconteceram na Europa, as pessoas não sabiam em tempo real o que estava acontecendo. Agora a gente sabe. Porque as pessoas, depois que acabou... Não tinha internet. Não tinha. Depois que acabou, e as pessoas viram as fotos dos campos de concentração, daquilo que tinha acontecido, elas ficaram horrorizadas. E o mundo se mobilizou para fazer o Estado de Israel, para colocar na prisão quem tivesse que ser colocado. Houve uma mobilização mundial. Hoje, a gente está vendo o fascismo nos Estados Unidos.
A gente está vendo a polícia perseguir, colocar em campos de concentração. A gente está vendo Gaza ser colocada no chão. A gente está vendo um genocídio na palma das nossas mãos. A gente vê ao vivo e em cores. E a gente não faz nada. Nada. E vai acontecer uma Copa do Mundo dentro desse lugar. Porque falam, mas então tiraram a Rússia das competições. Então Israel teria que sair. Teria, assim como os Estados Unidos. As bombas lançadas sobre Gaza têm assinatura do governo dos Estados Unidos. Armas que estão sendo testadas lá. Então, sim, os Estados Unidos têm que sair. Mas quem vai tirar? A FIFA? Ninguém. O Infantino, inclusive, fez questão de estabelecer uma relação pessoal próxima com o Trump, né? Assim, da Copa do Mundo, aquela cena ridícula, ele subindo no palco, né? Ele levando o troféu para dentro do salão oval. Todas essas coisas, assim, que criam uma sensação de pânico e uma sensação daquela diferenciação, né? Eu acho que talvez isso desensibilize um pouco as pessoas. Não vai acontecer comigo. Né? O que está acontecendo em Gaza é horrível, mas não vai acontecer comigo. A gente está vendo, né, uma figura importante do governo israelense e o próprio Trump falarem da faixa de Gaza como um grande território imobiliário. Uma oportunidade de negócios. Uma oportunidade de negócios. E assim, fodam-se as pessoas que morreram, foda-se que a maioria eram mulheres e crianças, foda-se que as pessoas estão morrendo de fome, que a fome está sendo usada como arma de guerra. Não, gente, assim, vamos sentar aqui, vamos discutir a oportunidade de negócios. E aí o que me impressiona é um pouco essa incapacidade de reação, né? Isso que você falou, da reação em tempo real. Claro que a gente ainda ouve coisas como pessoas que acham que é justificado, né, pelo que aconteceu em outubro, 2 anos atrás, que justifica você eliminar um povo como resposta a um ato terrorista. E aí essa é uma conversa muito mais complexa, mas para quem entende que o que está acontecendo em Gaza é um genocídio e o que está acontecendo nos Estados Unidos é fascismo, por que tem essa inércia, né? Por que não fazer nada? Porque essa brasileira poderiam ser muitas de nós, né? Claro que é uma brasileira, uma mulher negra, casada com um estadunidense, né? Eu já fui casada com um estadunidense, eu nunca quis pedir o green card, a gente não tinha intenção de morar lá, nunca moramos lá juntos. E nos Estados Unidos, a partir do momento que você se torna cidadão, você paga impostos para o resto da sua vida, não importa onde você more. Então, nunca, né, foi uma intenção. Mas eu fico pensando, poderia ser eu. Eu tenho vários amigos brasileiros morando nos Estados Unidos. Em algum momento vai ser eles. Então, mesmo nos lugares em que toca a gente, não sei, não sei se é tanta violência que vai desensibilizando. E eu vejo, obviamente, os grandes canais de mídia falando da Copa do Mundo como se fosse uma Copa do Mundo qualquer, né? Por conta dos contratos comerciais, e a gente tá aqui, vai ser super legal, vamos, gente, 2026, rumo ao Hexa. Isso, e a gente, assim, a gente já viu, já sabe onde vai dar. E quem vai poder ver essa Copa do Mundo lá? Vamos supor que ela aconteça. Quem vai, gente? Já teve um monte de gente que ficou com medo de ir na Copa do Mundo de clubes, estádios vazios. Não é que os Estados Unidos amem futebol, né? Não é que a população lá, quem gosta é imigrante, mas imigrante, porque a tendência é piorar, não vai melhorar. Se não impedirem esse cara de continuar, vai piorar. Então, assim, eu vou tirar meu visto, vou tentar tirar meu visto. Se tiver, eu vou. Até porque, assim, a gente que é jornalista, né, amiga, fico pensando assim, o que pior pode acontecer? Eu ser pega e eu vou contar essa história, de dentro para fora. Ai, gente, ainda tem essa coisa meio maluca, né, de tem aí uma história a ser contada, né? E é muito doido, eu não sei se eu contei isso aqui no canal, eu acho que não, mas eu estava falando dessa história recentemente. A diferença de tratamento dependendo de onde você é, né? Tem aquilo, a cara de latino, né? A cara de alguma coisa, e tem o passaporte.
quando eu trabalhei durante alguns anos na Federação Internacional de Atletismo, né? Eu já era jornalista, obviamente, né? Sou formada desde os 20 anos, mas eu trabalhava como diretora da parte comercial. E eu tenho um passaporte brasileiro e um passaporte alemão. Então, dependendo do evento, do comitê organizador, às vezes a minha credencial vinha com a bandeirinha da Alemanha, às vezes ela vinha com a bandeirinha do Brasil. Cara, é absurda a diferença de tratamento dentro do evento, das pessoas que trabalhavam no evento, e isso eu posso dizer em relação também a serviços de imigração em geral em aeroportos, quando eu entrava como alemão ou quando eu entrava como brasileira. O nível de liberdade que as pessoas acham que pode ter com uma mulher brasileira é completamente diferente do que eles acham que pode ter com exatamente a mesma pessoa com uma outra bandeirinha do lado, no caso uma bandeirinha da Alemanha. Então eu fico pensando o ICE, né? Me pega no meio da rua, mostra um passaporte alemão, a diferença que vai ser de mostrar um passaporte brasileiro. Isso. Sim, é um nível de... É uma sentença. É uma sentença, e a gente está falando de realizar o maior evento esportivo do mundo, aliás 2, né, porque temos 26 Copa do Mundo e 28 LA. Então estamos falando de Copa do Mundo e Olimpíada, os 2 maiores eventos esportivos do planeta, sendo realizados num lugar que a gente não sabe se tem democracia mais muito tempo. E convenhamos, assim, não vou defender a Rússia ou Putin, mas assim, os Estados Unidos já fizeram coisa tão pior. O que eles estão fazendo com o mundo é tão pior do que qualquer coisa que o Putin tenha feito. E o Putin está vetado. E os Estados Unidos não só vão, como vão sediar. Então, é uma loucura, é uma insanidade isso que a gente está vivendo, né? E a gente não pode separar o esporte dessa maluquice que a gente vê a polícia arrancando pessoas no meio da rua. Hoje eu vi a imagem do entregador de bicicleta fugindo, os mascarados correndo atrás dele, armados até os dentes. Assim, a gente está vendo, não é um filme. Vendo! A gente está vendo ao vivo. Isso é muito assustador. E aí a gente vai ter os casos individuais, como tá lembrando aqui Rock 10, que chegou atrasado, mas chegou para a nossa live, tá sempre aqui com a gente, que o Taremi, que é o centroavante iraniano da Inter de Milão, não pôde entrar porque tinha ido ao Irã visitar os parentes. Né? Assim, claramente não é um terrorista, né? Não é uma pessoa que foi ao Irã, né, vender armas nucleares, não. É uma pessoa que tem parentes, é um profissional, é um cara que tem um contrato de trabalho num dos maiores times do mundo. Então, assim, este cara não vai entrar. Vão fazer isso com todas as seleções? Vamos ver aqui, puxar você. Mohamed Salah criticou a guerra de Israel, criticou o genocídio em Gaza. Não entra. Fulani, porra. É isso que a gente vai fazer listinha, aí os companheiros Mas tá rolando, né? Já estamos na fase. É que assim, a gente já aconteceu, então tá tudo nos livros. Agora a gente está na fase das listas. A Universidade de Berkeley, na Califórnia, divulgou uma lista de 150 nomes entre alunos e professores que estão sendo acusados de serem antissemitas. Entre eles, a Judith Butler, que é uma professora que é judia, e ela é presidente das Vozes Judias pela Paz. Ela é presidente de uma instituição que se chama Vozes Judias pela Paz. Eu não tenho nenhuma dúvida que o antissemitismo está aumentando. Nenhuma dúvida. Sim. Que é isso mesmo, e que é um horror, e que a gente não pode, outra vez, permitir que a gente viva num mundo com antissemitismo. Então é preocupante, sim. Agora, é óbvio que Israel, na minha opinião, Israel tem que existir, é justo que haja um Estado, mas, assim, do jeito que foi feito, deu nesse lugar, assim, então a gente tem que refazer tudo, diálogos, partir do princípio de que teremos que conviver, né, em paz lá, 2 estados nem dá mais, mas, enfim, eu não sei, eu sei que o que está acontecendo é inaceitável. E tem um ponto que me chama a atenção nessa história, né, que é o recém-reconhecimento do Estado de Israel, né, por vários países importantes, né, que ainda não reconheciam, Austrália, França, enfim. E aí pensar o seguinte, precisou destruir
precisou destruir Gaza, precisou praticamente eliminar o povo palestino para vocês entenderem que aquelas pessoas mereciam estar ali. São um povo, Sim. né? Que é um povo que já estava ali, exclusive, né? Já estava ali. Não é uma gente que chegou, não são invasores, né? Mas assim, você começa a entender as pessoas que entendem parte deste movimento, né, do Hamas como uma tentativa de chamar a atenção através de um ato terrorista abjeto, mas de dizer, estamos aqui, né? Porque olha o que aconteceu. Estado. Queremos um Estado. Todo povo merece um Estado. E todo mundo merece ter o direito de se defender. Então, Israel tem o direito de existir e o direito de se defender, assim como a Palestina. Tem o direito de existir e tem o direito de se defender. Então, o que a gente precisaria entender é como fazer, porque todos eles sempre viveram ali. É uma região, e aliás, é uma das regiões mais ricas e interessantes do mundo, pela história, pelo convívio. E agora a gente está entregue a isso, a esse genocídio ao vivo. E todo tipo de preconceito aumentando no mundo, inclusive o antissemitismo, que é um horror, né? Porque a gente tem a história do Holocausto, a gente sabe o que o nazismo fez. E é isso, assim, nunca outra vez, não de novo. Né? Então, é tudo muito triste. E os Estados Unidos, assim, e é tão maluco porque os Estados Unidos, que não são criticados pelo genocídio, mas deveriam ser, porque eles estão financiando esse genocídio, então eles são corresponsáveis por esse horror que a gente está vendo, eles têm que ser punidos. E não se fala sobre isso. Jamais, gente. Eles vão ser, inclusive, os nossos grandes anfitriões, né? Porque, vamos lembrar, no caso da Copa do Mundo, é a sede tripla, né? Estados Unidos, Canadá e México, mas todos os principais eventos são nos Estados Unidos, os principais escritórios da FIFA ficarão nos Estados Unidos. Durante a Copa do Mundo de Clubes, a FIFA usou o evento para fazer vários testes, porque para eles vai ser a primeira vez com um evento sendo disputado com distâncias geográficas tão grandes. Então, decidir, né, onde vão ficar alguns, né, dos quartéis generais dos QGs da própria FIFA. Né, durante a Copa do Mundo foi Miami, é possível que fique, né, pela proximidade com o México, mas assim, a gente está falando de uma coisa muito complexa, mas em que os principais agentes e os principais anfitriões são eles. Então, assim, a grande congregação dos povos, né, durante a Copa do Mundo, e aí 28 a gente não sabe o que vai ser, né, das eleições, enfim, mas das Olimpíadas, que são mais ainda, né, essa coisa da participação dos povos, num lugar que quer eliminar povos que não lhes convenham, né, o que não me agrada. Não gostei muito desse povo. Pessoas, não gostei. E aí vai fazer como, né? Então, eu acho bem grave e eu quero ver em que momento a grande mídia vai se voltar para isso, sob o risco de prejudicar os seus contratos comerciais.